Olá, olá. Boa Olá, noite. Boa olá. noite. Boa Boa noite, noite, Cris. Boa noite, Edu. Oi, boa noite, Rô, Cris. Edu. Que delícia ver você. Que saudade, né? É mesmo, muito tempo, hein? Uma pandemia nos Quanto separou, né? foi Só a uma pandemia? pandemia. Nossa, que é isso? Que bom ter você aqui. Que gostoso ver Obrigado, você de obrigado. novo. Felicidade também estar Obrigada com vocês. por ter aceito o nosso convite. Mais um convidado ilustre, hein, Rosina? Pois é, que maravilha, né? E que raro, né, Cris? Porque esse menino roda o Brasil inteiro, tá aí pelos aeroportos, pelas estradas, visitando empresas, né? Fazendo um Exato. trabalho show. E aí conseguir um horário com o Edu é algo muito nobre, né? Então, Quem está nos prazer. assistindo não faz ideia desse privilégio e como foi difícil agendar um buraquinho nessa agenda Ah, dele. mas é sempre um Mas, nossa, prazer. A só gente. gratidão. Muito obrigada, de verdade, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E hoje eu estou aqui direto do Ceará para todo o Brasil e para o mundo, né? Então, Uhul! não, Muito não, não, bom. não, não estou em casa, né? Não estou em casa, né? Não estou em São Paulo, eu moro em São Paulo. Aham. Mas assim, vocês sabem, mas eu estou aqui no Ceará fazendo um trabalho com os clientes daqui, e de onde a gente estiver, a gente passa a nossa mensagem, e eu estou muito feliz de estar aqui podendo ter esse espacinho e esse tempo com vocês, né? Eu tenho certeza que vai passar rápido, mas muito valioso, com certeza. Edu, é um prazerzaço, né? Obrigada mesmo. Cris, que prazer de novo estar com você aqui, né? Mais uma semana, mais uma live, mais uma missão a ser cumprida, né? Então, vamos falar do nosso tema de hoje? Vamos lá. Legal, vamos sim. Hoje nós vamos falar sobre segurança e saúde no trabalho, né? A sua empresa entende a importância disso, né? Então, nós vamos falar aqui sobre esse assunto maravilhoso, importantíssimo, porque nós estamos falando do cuidado com o ser humano, da prevenção, né, Edu? Vamos falar bastante sobre prevenção aqui no Prevenção, nosso cultura, né? bate-papo de hoje. Isso, sobre cultura. Então, algo realmente que vale a pena prestar atenção, vale a pena cuidar, porque nós estamos cuidando do bem mais precioso que nós temos dentro da nossa empresa, na nossa equipe, que são as pessoas. E lembrando que são as pessoas que fazem as coisas acontecer, né, Edu? Exatamente, o maior ativo, né, de uma empresa, o maior patrimônio, realmente, né, não são as máquinas, os equipamentos são importantes, mas se não tiver a operação das pessoas, se não tiver todos os departamentos, e, aliás, eu quero aproveitar para parabenizar vocês pelas outras lives, né, eu tenho acompanhado na medida do possível ao vivo, quando não ao vivo, assisto depois, né, eu consigo ali pegar os links, e todos os temas são muito importantes e mostram a importância dessa gestão e dessa coisa de todos os departamentos, a importância de o RH, né, da segurança do trabalho, como a gente vai falar hoje, da diretoria, todos são importantes. E todos esses departamentos são compostos de pessoas, e essas pessoas têm uma vida que é muito valiosa, né? Isso. E somos, na verdade, a empresa é um conjunto de engrenagens, né, Edu? Exato. Cada área é uma engrenagem que funciona com pessoas, né? Então a gente precisa, para que essa engrenagem funcione bem, para que a empresa tenha excelentes resultados, nós precisamos que as pessoas estejam bem, se sintam cuidadas, sejam saudáveis, estejam felizes, né? Enfim, mas eu quero falar do Edu e apresentar um pouco dessa pessoa, desse ser maravilhoso que está aqui com a gente, né? Então, o Eduardo é técnico de segurança no trabalho, Isso. especializado em espaços confinados e detecção de gases, né, Edu? Já atua desde 2004 na área, é formado aqui pela nossa academia em Professional Coaching e também aqui com o nosso querido professor Wilson, né? Já foi um dos principais distribuidores de fabricantes de EPIs do Brasil, geriu uma grande equipe, fazendo distribuição aí por todo o Sim. Brasil. Hoje está como diretor comercial da MRC e consultor da Essência Segurança no Trabalho. É isso? Que é a sua empresa própria, que é através da qual você Isso. empreende, né? Perfeito. Muito bom. E o propósito do Edu nada mais é do que levar informação para salvar vidas. E faz isso diariamente com toda alegria, com muita responsabilidade e com muito amor, né, Edu? É verdade, é verdade. Dá para juntar tudo isso, né? Nesse Aham. propósito. Falar de propósito não é clichê,
né? A gente ouve muito aí nos livros e até algumas lives e o pessoal, mas não é clichê, não. A gente tem que realmente sempre estar trazendo a lembrança, trazendo a nossa memória, isso que nos motiva, né? Essa esperança, essa coisa de sempre acreditar que os dias vão ser melhores. E esse tema que era a segurança do trabalho, né, de salvar vidas, que é realmente com muita responsabilidade, mas ele, como todas as outras áreas, pode ser feito com alegria, ele pode ser feito com uma paixão que a gente tem por cuidar do outro, né? E eu acho que isso que é legal, Rô, assim, a segurança do trabalho, como algumas outras áreas, não é que você escolheu a segurança do trabalho, a segurança do trabalho que te escolhe, né? E comigo foi dessa forma. Eu vinha, até então, eu trabalhava sempre, eu comecei lá como office boy, né? Depois vim para a área administrativa, depois fui para o financeiro. Aí um dia eu estava no financeiro, numa empresa de equipamentos de proteção, que a gente vai falar sobre eles aqui também, e aí eu tive um convite para ir para a área de segurança do trabalho. E aí me deu uma chave, eu falei, não, eu gosto muito da área administrativa, muito da área financeira, trouxe muitos conceitos que aplico até hoje, né? São ensinamentos valiosos, mas eu precisava um pouco mudar. E esse convite veio a calhar, eu fui para a área técnica, aí fui estudar a segurança do trabalho, então ela me escolheu. Aí eu estou aqui cumprindo esse propósito todos os dias, como consultor das empresas, né? E então a essência ela é consultora de segurança do trabalho, é uma empresa que ajuda os clientes a como se comportar, atender às normas, quais são os equipamentos, né? Então a gente participa desde o começo do processo. E sou diretor comercial da MRC, que é a nossa empresa parceira que fornece os equipamentos, mais especificamente esses detectores que você comentou, né? Então a MRC é a empresa que distribui os equipamentos, mas a gente separa muito bem isso, Rô, porque por mais que nós estejamos vendendo, né, o que a gente tenha os nossos produtos, os nossos serviços, para que não tenha uma tendência e o cliente não confunda isso. Nós não confundimos. Então, se o cliente quiser a nossa orientação, ele pode comprar o aparelho, o EPI, ele tem toda a liberdade para continuar com os fornecedores dele, né? Deixar isso muito claro. Por isso que a gente faz questão de ter as duas empresas. Então, uma comercializa e a outra ensina. Né? Agora, se ele quiser somente aprender, ele continua com os fornecedores dele. Se ele quiser um pacote mais completo, a gente tem a alegria de também oferecer essa solução completa para poder atender. Edu, e você trabalha com grandes empresas, eu sei que você trabalha com usinas, né, com multinacionais, mas você também atende médias e pequenas empresas? Qual é o teu nicho e como você atua? Sim, o principal foco são as grandes empresas, né? Então, as mineradoras, as siderúrgicas, as grandes alimentícias, os frigoríficos, aí ao redor do país. Cada região a gente sabe que tem uma característica, né? Então, por exemplo, se nós formos ali em São Paulo, tem o polo petroquímico ali de Capuava, né? Mauá ali, né? São Paulo, Mauá. Então, por exemplo, quando a gente vai ali para Ribeirão Preto, aí já tem mais as usinas usinas de açúcar, né? Então, aqui onde eu estou tem uma usina siderúrgica. Então, eu atendo principalmente os grandes clientes e os terceirizados, que, né, as empresas contratadas. Dentro desses clientes. Isso. Uhum. Eu atendo hoje menos empresas menores, assim, né? Eu não tenho, porque não dá para a gente abraçar tudo. Então, mas eu fiz por muito tempo um trabalho, foi até um projeto da própria Essência, que era de promover a segurança do trabalho para as pequenas e médias empresas. Para você ter uma ideia, esse trabalho foi tão bacana que eu fui convidado pela Associação Comercial de São Paulo, lá na Liberdade, na sucursal lá, do bairro da Liberdade, e fiz um encontro e uma palestra para que a gente promovesse a segurança do trabalho para os pequenos e médios. Então, eu tive um período dedicado a eles, né? Hoje eu não consigo mais tanto. Mas, claro que todos que nos procuram, a gente ajuda sim. Porque disposto a orientar, né? Nós vamos comentar aqui que as empresas também, pequenas e médias, elas têm que já... Porque, assim, quando a gente fala que uma empresa vai começar um negócio, não tem aquele tal do comece pequeno, mas pense grande? E você também tem que pensar grande na segurança do trabalho. Né? Ela começar o negócio pensando na segurança, né? Já com uma consultoria, então, um negócio precisa de uma consultoria financeira, uma consultoria jurídica, uma consultoria tributária, fiscal, né? De RH, e também de segurança do trabalho, independente do tamanho.
Perfeito, muito legal. Antes da gente avançar aqui e começar as nossas perguntas, Edu, Cris, eu gostaria de dar as boas-vindas para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Então, seja bem-vinda aqui a Júlia, o Christian, mais uma vez o Christian aqui conosco. Que prazer, Christian, tê-lo conosco. O Guilherme nos acompanhando, seja muito bem-vindo, Guilherme. E todos que estão aqui no chat. Guilherme, né? Também foi uma delícia a participação dele aqui conosco. Obrigada de verdade, foi um show. E a visualização também demais. Nossa, só agradecer aqui. Nossa, pessoal assistindo mesmo. Obrigada, gente. Inclusive, Edu, nós temos um histórico de visualizações nos nossos vídeos, porque essas lives ficam no canal do YouTube. Bacana. E aí nós percebemos que as pessoas, muitas vezes esse horário é um horário corrido, ou está estudando, ou às vezes está cuidando, enfim, né, de outras questões. De casa, da família. Isso, é um horário bastante disputado. Mas depois, o nosso número de visualizações, né, Cris? Isso. Realmente é bastante acelerado. Então, isso é muito legal, porque nós agradecemos a todas essas pessoas que estão nos prestigiando, né, acompanhando aí os nossos trabalhos, as nossas lives, e lembrar a todos realmente que nós fazemos isso, né, Cris? Com muito carinho, com muito amor e com o propósito de contribuir com os profissionais para que ampliem, né, os seus conhecimentos, o seu entendimento a respeito das questões aqui que trazemos, e principalmente para que levem para suas empresas e que ajudem suas empresas a prosperarem, né, a funcionarem melhor, a terem alta performance, a terem melhor resultado, né? Esse é o nosso propósito. Beleza? Beleza. Quem começa hoje, Cris? E te fazer uma pergunta que me ocorreu enquanto você estava falando, né? Você falou que hoje o atendimento maior para as empresas grandes, mas a norma, o que tem que ser colocado como segurança, saúde e segurança no trabalho, ela não muda de acordo com o potencial da empresa. Perfeito. Ou muda? Não muda, perfeito. Era uma norma que, desde que você tenha aqueles riscos, você pode ser uma empresa de 3 funcionários ou de 3.000 funcionários. Se você tiver, por exemplo, as normas elas vão ser divididas ali, via de regra, ou por setores econômicos ou por riscos, né, no trabalho. Então, vou citar uma para ficar fácil, que é de domínio, assim, as pessoas falam bastante do tema, mesmo que não é especializado. Então, nós temos a norma NR17, ergonomia. Pronto, acho que com essa eu consigo já. A ergonomia ela é necessária, né, Cris? Desde nós aqui que estamos, né, por exemplo, a ergonomia é uma postura bacana, é você poder ter, não ter fadiga, né? Se acomodar corretamente. Agora, a ergonomia vai muito além, né, de uma cadeira também. A gente ensina isso. A ergonomia é uma iluminação correta no ambiente, porque se a iluminação estiver deficiente ou se a iluminação estiver muito forte, tudo isso atrapalha, né, o funcionário. Mas eu quis citar uma norma para você ver que ergonomia, então, é uma norma que atende empresas de 1 a 1 milhão de funcionários. NR6 de EPIs, norma regulamentadora. Eu acho que com a pandemia todo mundo aprendeu. Quem não sabia o que era um EPI ou não tinha muito domínio, né, ficou fácil todo mundo identificar, e todos precisam utilizar EPI. Quando você passa, por exemplo, quiser ir perto da sua casa, você passa numa padaria, você passa muitas vezes no mercado, numa peixaria, você não vê o pessoal com aquelas botas de PVC lavando. A bota de PVC é um equipamento de proteção, entende? Legal. Então, enfim, independe de tamanho de empresa. Por exemplo, um condomínio. Um condomínio, então, nesse sentido, teria algumas normas que os funcionários deveriam usar, tanto quanto um empregado, um funcionário de um frigorífico, por exemplo. Perfeito. E aí, é isso mesmo. O condomínio, aí além das normas regulamentadoras, que são as normas de segurança do trabalho, existem as normas técnicas, né? As NBRs, que são as normas da ABNT. Então, por exemplo, existem as normas dos bombeiros, né? Que também tem a ver com a segurança do trabalho, mas existem as normas de construção, as normas de reforma. Estou falando de um condomínio especificamente. Então, o condomínio ele tem que respeitar as normas de segurança e as normas as normas técnicas aplicáveis por exemplo, vou citar o caso de uma reforma. Quando você vai fazer uma reforma num condomínio, aí um arquiteto, um engenheiro vai fazer o quê? Um projeto, certo?
Aí esse projeto vai respeitar uma norma técnica, né, da ABNT, para que faça a reforma naquela unidade habitacional sem danificar a estrutura, sem mexer, né, em algo que não possa. Depois desse projeto pronto, vai ter a execução, né? Então o pessoal vai fazer a execução. Então vai ter lá, vão trocar o piso, vão fazer, enfim, uma série de coisas. Esses trabalhadores vão estar com botina, respirador, óculos de proteção, entende? Então, Sim. as normas vão ter que ser aplicadas ali. Então, todo trabalho que tenha risco tem que ter a aplicação das normas de segurança. Muito legal, muito bom. Então, Edu, agora vamos lá. Só para eu fechar o raciocínio, eu tenho regras da ABNT e eu tenho NRs, que são as normas regulamentadoras. São coisas diferentes, então. São coisas diferentes. As normas regulamentadoras, elas são leis, né? Então, e como leis, elas, se não cumpridas, elas dão cadeia mesmo, né? Você pode ir preso. As normas técnicas, se você não cumpre, você tem você é passível de multas ou penalidades dos órgãos competentes. Então, por exemplo, se um engenheiro, um arquiteto falhar numa norma, né, técnica, ele vai ter o CREA, né? Assim como, por exemplo, se um advogado fizer algo que não deva, ele vai ter a OAB fiscalizando, entende? Mas falando de NR, é o próprio governo mesmo que fiscaliza e que te multa ou que te dá ali uma sanção, né, nesse sentido. Mas tem que seguir as normas, tanto as técnicas, para aquilo que você vai fazer, quanto as normas de segurança, porque você pode ou tirar a vida daquela pessoa, né, se você não cumprir, ou perder algum membro, enfim, a pessoa ficar inválida, e a gente vai comentar sobre isso também, que é uma carga ainda pesada para o Brasil, essa questão da Seguridade Social, né? Aí a gente tem trabalhadores inválidos e as pessoas não têm noção do quanto isso custa no nosso bolso, no bolso de todos nós que fazemos a Seguridade Social, né? Que bancamos ali o INSS e assim por diante. As aposentadorias especiais e tudo isso que ocorre por conta de acidentes. Legal. Edu, por que é realmente importante que todos os gestores, todos os empreendedores, os empresários, independente aí do segmento ou do porte da empresa, pensem em segurança e invistam em segurança? Por que é realmente importante? Então, é importante porque, como a gente falou, as pessoas ainda são parte primordial nos processos, né, da empresa. E essas empresas, elas têm riscos, então você não pode correr um risco, desculpa, você não pode correr o risco de essas pessoas adoecerem ou se acidentarem, porque senão você fica com essas pessoas, desculpa, você perde essas pessoas, e não é simplesmente assim, tá bom, então eu perdi essas pessoas, eu vou repor, né? Não é assim, as pessoas não são descartáveis. Então, a segurança do trabalho é importante para que existe uma relação que, né, o contrato de trabalho, seja ele CLT, principalmente, que é o mais forte hoje ainda, mas agora muito a questão dos contratos, PJ, uma relação de trabalho independente da modalidade. Uma relação de trabalho, ela tem que ser saudável, né, Rô? Em todos os aspectos, né? Físico, mental, psicológico, e na segurança não é diferente. Então, se uma pessoa se propôs a trabalhar numa empresa e a empresa propôs a dar uma vaga para ela, a empresa tem que dar todas as condições de saúde e segurança para que ela retorne para o seu lar como ela chegou, entende? Que legal, muito bom. Dentro dessa linha, me faz pensar, aí você me corrige se eu estiver equivocada, mas durante muito tempo, as empresas, de modo geral, pensavam que a questão da saúde e segurança do trabalho era custo, né? E hoje, dá para dizer que isso não é mais, e que a gente pensa muito mais numa questão de custo-benefício? Melhorou, Cris, com certeza, tá? Melhorou, né? É um cenário que e ele vem melhorando de acordo com a divulgação, de acordo com a maturidade e a cultura, como a gente comentou aqui, e a cultura do brasileiro, porque a cultura do brasileiro, ela não é uma cultura prevencionista, ela é uma cultura de deixa acontecer que depois eu conserto. Então, essa mentalidade tem que mudar também, né? A gente fala muito de mentalidade, mindset, então, essa mentalidade do brasileiro de é melhor eu prevenir, né, do que eu realmente remediar, porque muitas vezes você não vai ter tempo disso.
E as empresas também agora estão aprendendo que é melhor eu prevenir e não deixar os meus funcionários doentes, né, ou inválidos. Por quê? Como que o governo, principalmente, que é o principal órgão fiscalizador, está conseguindo sensibilizar as empresas, além do trabalho dos profissionais da segurança, né? Que são os técnicos, os engenheiros que fazem esse trabalho nas empresas, mas as empresas, o governo está fazendo algo, todos conhecem aí, ou pelo menos ouviram falar sobre o e-social. Então, o que é o e-social, né? A fiscalização do governo, e lembrando que eu vou sempre passar aqui em linhas gerais por conta do nosso tempo, não dá para a gente se aprofundar muito, mas a gente consegue pelo menos dar uma boa noção. O que é o e-social? A fiscalização sempre foi muito morosa, né? Nós não temos braços para poder fiscalizar. Então, com o advento da tecnologia, ela também chegou no governo e chegou na parte de segurança do trabalho. Então, as informações vão cada vez mais serem cruzadas e as empresas vão cada vez mais declarar as suas informações nos meios digitais. Então, fica mais fácil cruzar essas informações e, dali, já extrair os indicadores. Então, se a empresa está mais atendendo a saúde e segurança realmente ou não. E o que foi legal? Há um tempo atrás, existem algumas nomenclaturas no nosso meio, né, que são comuns. Eu vou falar de algumas aqui. Então, existe um fator que chama fator acidentário de prevenção. E ele está intimamente ligado ao seguro do acidente de trabalho. O tema, ele é bastante polêmico e complexo. Então, eu vou resumir de uma forma fácil, mas o que eu já deixo uma sugestão aqui? Que as pessoas, que os empresários e empreendedores procurem, nesse caso, um apoio tributário e fiscal. Né? Então, o RH é importante, mas a parte tributária é muito importante. Um contador, né? Ele vai conseguir fazer essa interface e explicar para a empresa melhor. Eu vou dar uma linha geral aqui. Então, como que funciona? Esse fator acidentário é o seguinte: o governo, o que ele fez de forma muito inteligente? Se você investe em segurança, cumpre as normas e dá equipamentos para os seus funcionários e treina eles direitinho, você não vai ter ali as incidências de acidente, tudo bem? Perfeito. Então, o que ele faz? É que, assim, as empresas, elas têm grau de riscos diferentes, né? Então, a siderúrgica que eu estava hoje aqui, ela tem um grau de risco diferente do banco, que tem um grau diferente do mercado, que tem um grau de risco diferente do frigorífico. Do posto de gasolina, por exemplo. Posto de gasolina, perfeito. Isso, Então, tem graus de risco diferentes. E não é só o grau de risco, e tem uma incidência de acidentes por estatística nesses estabelecimentos. Então, o governo ele vai cruzar o seguinte: ele vai cruzar essas taxas de acidentes, e agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu índice de acidentes, né? Ele vai fazer as apurações anuais. Então, ele vai pegar o seu índice de segurança do trabalho, vamos dizer assim, de forma resumida. Ele vai pegar o seu índice, ele vai comparar com a média do seu setor, vai comparar com seus concorrentes e vai te dar um fator, que esse fator pode ser de 0,5 a 2, né? Então, o que acontece? Se você tiver, e isso tudo baseado na quantidade de funcionários que você tem e no valor total da folha de pagamento. Então, você imagina, então uma empresa, vamos usar um exemplo aqui, uma empresa com uma folha de pagamento de R$1 milhão, que não é uma empresa grande, né, digamos de passagem aqui, então uma empresa com uma folha de R$1 milhão, se ela tiver, então, por exemplo, uma empresa que tenha R$1 milhão de folha e tem uma alíquota de 0,5%, é diferente de uma empresa que tem uma folha de R$1,5 milhão de R$1 milhão com uma alíquota de 1,5%. Sim. Então, essa alíquota vai incidir sobre a folha e sobre esse fator, tudo isso cruzado. Eu não vou, assim, eu não tenho condições agora, não dá tempo de eu abrir uma planilha aqui para vocês verem os cálculos. Mas eu vou falar em linhas gerais. Uma empresa, por exemplo, pode falar. Edu, o que eu estou entendendo, então, é o seguinte: por que vale a pena investir em segurança no trabalho? Porque você vai economizar dinheiro diretamente. Segundo essa alteração que teve aí na legislação e através agora do e-social, esse monitoramento online que o cliente faz de todas as práticas de segurança nas empresas, é isso? É isso aí, em linhas gerais. Isso fora o tempo que a pessoa fica afastada porque ela sofreu um acidente, então ela vai ter afastamento,
É isso mesmo? E é isso, Rô. E agora isso mudou também, essa regra do afastamento, porque antes as empresas, vamos dizer assim, mandavam para o INSS, a tal da caixa, né? Que sempre, manda para a caixa. E aí o INSS ficava bancando aquela pessoa por tempo indeterminado. O que mudou? O INSS, primeiro que ele já não aceita qualquer pessoa, né? Ele não aceita qualquer justificativa. Ele vai querer saber, peraí, por que você está me mandando esse trabalhador? Por que ele agora está acidentado ou está inválido, ou enfim. Né? Eu quero, eu vou cuidar dele, mas me justifica. Já ficou mais difícil. Aí o INSS começa a cuidar dele. Depois o INSS vai fazer uma ação regressiva em cima da empresa. Aí vai ter toda uma investigação e eles vão cruzar os dados. Se for culpa da empresa, o INSS vai cobrar da empresa com juros e correção tudo que ele... Mas assim, pode ter certeza que é no mínimo vezes 3, tá? É no mínimo vezes 3 o que ele pagou para a pessoa, ele vai cobrar da empresa porque foi negligência dela, acima de tudo. Entende? Então, cada vez mais o custo não é custo, né? É benefício. E é um custo-benefício. Então, o que a gente tinha antes como uma realidade, deixa acontecer, né? E a gente faz um remédio depois, isso mudou bastante. Né? Bastante. E as mudanças de legislação, né? A gente tem falado muito aqui em outras lives, em situações diferentes, de quantas coisas estão sendo modificadas. As MRs, elas estão sofrendo agora modificações? Estão também, Cris. E é por isso que a gente está tendo esse avanço, né? Porque as normas regulamentadoras, então, só para vocês terem uma ideia, quando as normas regulamentadoras foram publicadas no Brasil, né? Assim, a primeira vez que elas foram publicadas, né? O livro das NRs, elas foram publicadas em 1978, há 44 anos atrás. Nossa. Então, a gente não pode, né, andar com normas de 44 anos atrás. Mas, claro, muitas delas sofreram muitas alterações, outras nem tanto. E o que nós estamos fazendo, assim, o que o Brasil, e eu tenho que deixar isso pontuado aqui, que é muito importante, nos últimos 2, 3 anos, ainda com mais vigor, né? Nos últimos 4 anos, para ser mais exato, está tendo uma atualização das normas como nunca antes. Então, elas tinham um espaçamento muito grande entre as atualizações. Ainda existe um espaçamento, porque realmente é muito tema, né? E os temas são muito complexos, mas nos últimos anos a gente está avançando bastante na atualização das normas, Cris. E isso ajuda. Por quê? Porque realmente faz com que as empresas se mexam, né? As normas começam a ser cada vez mais faladas e as empresas começam a ouvir, e assim, ouvir e ter que escutar, e ter que se mexer. Então, isso é muito bom. Recentemente, nós tivemos a alteração da NR6, de equipamentos de proteção. Nós tivemos a alteração da NR33, que é dos espaços confinados, que é uma das normas que eu sou especialista aí. Então, entre outras, né? Nós tivemos há um tempo atrás uma mudança muito boa e principal, que é da NR1. É a primeira NR, que ela dava disposições gerais, e continua dando, sobre todas as outras NRs. Então, a NR de abertura, a 1, ela te dá ela fala de disposições gerais das outras normas. Só que agora ela mudou de tal forma, e de uma forma tão bacana, que ela trouxe o quê? O GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Toda empresa, de qualquer tamanho, como a gente falou aqui, tem que ter um gerenciamento dos seus riscos do trabalho. Todas as empresas. E ela trouxe também alguns avanços. Os treinamentos são reconhecidos agora EAD, na forma online. Né? Isso não era previsto em legislação de forma reconhecida, né? Agora isso já está na norma, então os treinamentos EAD, eles são reconhecidos, exceção dos treinamentos práticos, ok? Que são obrigatórios para atividades. Então, você não pode ensinar um operador de empilhadeira pelo vídeo, como nós estamos fazendo aqui, né? Você não pode, entende? Então, você não pode ensinar uma pessoa a mexer com eletricidade na NR10, né? Online. Mas então, assim, a carga horária teórica pode, e a carga horária prática tem o mínimo de horas práticas, aí a pessoa separa. Ela pode fazer um conteúdo online e pode ir lá fazer a parte prática, e ela passando, ela está apta a atender aquela norma. Agora, com a pandemia, Edu, você acredita que essas mudanças todas são aí em função... A pandemia tem alguma coisa a ver com isso ou não? Você entende que essa pandemia veio para ajudar
na questão da segurança do trabalho? Porque a gente percebe que em outras questões, essa pandemia acelerou muito, no uso da tecnologia, por exemplo, mudanças e revisões de procedimentos de trabalho, né? Então, várias questões aí que vinham vindo já num ritmo, né, vinha evoluindo, mas num determinado ritmo, a pandemia veio e acelerou tudo. Na área da segurança do trabalho, também tivemos impacto ou não? Foi igual, Rô. O impacto foi igual, porque eu vou citar um exemplo meu, né? Eu tinha um curso, assim, eu fazia os treinamentos e cursos sempre muito presenciais, como eu faço ainda hoje, porque o nosso curso também tem manuseio de equipamentos. Então, é muito melhor ali você estar no presencial. E eu já propunha para algumas empresas fazer isso, né? E às vezes até algumas apresentações, a gente até as visitas, né? A gente queria fazer reuniões online, os clientes não aceitavam, né? Para falar de segurança, enfim, não, mas como assim? Você tem que vir aqui. Então, realmente eu tinha que pegar um avião, ir para lá e para cá. Aí depois disso, agora os clientes já aceitam. Então, os treinamentos, por exemplo, uma boa parte hoje é EAD, as plataformas melhoraram, né? E então a pandemia ela acelerou com certeza, Rô, ela acelerou, ela foi positiva e ela trouxe um outro ganho que foi antes um operador, por exemplo, ele reclamava, né? A gente chegava numa indústria, ele reclamava que ele tinha que usar uma máscara, um respirador. Aí de repente, aquela pessoa que reclamava que tinha que usar um respirador, quando a gente ia treinar, porque o respirador não pode ser colocado de qualquer forma. A pessoa não pode, por exemplo, ter barba, né? Porque não vai dar vedação. Aí o produto ali que ele vai respirar vai acabar realmente tendo acesso, ele vai ficar doente, enfim. Então a gente tinha todo um trabalho muito pesado para fazer uma conscientização. De repente, a esposa dele, o filho dele, a avó dele, o pai dele, a família dele e o Brasil e o mundo estavam usando o respirador. Então isso nos ajudou muito, sabe? Na conscientização do que é um EPI, da necessidade, porque ele reclamava para usar, depois ele viu a importância e vamos dizer assim, os queridos dele, né? A família, se não usarem também morreriam, enfim. Então, foi uma disruptura muito grande. Diminuiu a resistência, então. O pessoal está mais aberto a usar os equipamentos de segurança. Que boa notícia, né? Boa. Que ótimo. Interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa, Du. A gente fala muito de saúde e segurança no trabalho, né? Onde é que entra o meio ambiente aí? Ou ele não entra? Perfeito. Que entra assim, tá? Faz parte de um programa de gestão integrado que a gente chama, né? Segurança, saúde e meio ambiente. Tanto que a Essência tem até que a nossa empresa tem até que uma logo, né? É a logo anterior ainda, a gente já mudou agora, mas ela tá aqui, ó. SHE, né? E muita gente fala, o que é esse SHE depois do nome de vocês, tá? Pode ser, às vezes, você vai encontrar no LinkedIn, ou às vezes ela invertida, EHS, em português é SSMA, e eu já vou traduzir aqui. Saúde, segurança e meio ambiente. Aqui, ó, é o safety de saúde, o safety de segurança, health de saúde e E de environment, que é o meio ambiente. Então, elas três estão sempre andando juntas. A coleta seletiva, os resíduos, né? A questão realmente da preocupação com, por exemplo, os descartes de EPIs não são feitos de qualquer maneira, né? De equipamentos de proteção, a coleta seletiva nas indústrias como a gente visita, o meio ambiente integrado. Então, não adianta a gente falar. Muito bem colocado, Cris, essa lembrança, né? Tem que cuidar da saúde, é o tripé, né? Saúde, segurança e meio ambiente, porque nós vivemos no meio ambiente, né? Nós estamos aqui compartilhando esse ambiente. Então, faz parte, sim, da política de gestão integrada das empresas. E para as empresas maiores, Edu, que buscam aí uma certificação ESG, é fundamental, né? Porque todos esses indicadores são indicadores do ESG. Meio ambiente, segurança, né? E saúde. E está se falando muito em governança, e o que é legal de tudo isso? Que a governança entendeu o papel dela, a gente já vai falar disso aqui também, como propulsor, né? Porque a segurança do trabalho, ela nunca é de baixo para cima. Ela sempre funciona de cima para baixo. Então, é quando a alta direção, a liderança, todos se comprometem, dão o exemplo, e aí a coisa vai para a operação. Aí ela funciona.
Legal. Um dos itens do ESG é o engajamento, né? O comprometimento de toda a empresa, de toda a corporação, né? Com relação ao uso, com relação à consciência, com relação ao meio ambiente, aos cuidados, realmente, ao cumprimento dos procedimentos internos da empresa, né? Isso é muito legal, isso é muito bom. Edu, você falou há pouco sobre o trabalhador vai para a empresa, vai para o posto de trabalho, e aí já começa a ação da segurança no trabalho, porque o papel da segurança no trabalho é cuidar da saúde e da segurança do trabalhador enquanto ele está ali exercendo o seu ofício, né? E aí, isso vale para a CLT, isso vale para PJ, isso vale para visitante. Então, independente do vínculo que você tenha com a empresa, você acessou as dependências da empresa, automaticamente segurança do trabalho já está envolvida no processo. É isso mesmo? É isso mesmo, Rô. Bacana essa colocação, porque nós somos todos corresponsáveis, né? Então, vou citar o caso de uma empresa terceirizada. Quando ela entra numa siderúrgica, como por exemplo eu estou aqui hoje, aqui essa semana, ou qualquer outra empresa, ela entra para trabalhar, ela pegou uma obra para fazer uma tubulação, enfim, qualquer trabalho que ela vai fazer. Uma reforma, a instalação de uma máquina. Isso, uma empresa ali que a gente atende muito, são empresas de manutenção industrial. Então ela entrou na empresa, ela tem as regras de segurança dela e os profissionais de segurança dela. Tá? Então, vamos pegar a empresa Edu, né? A empresa Edu vai prestar um serviço para a empresa Rosina. A empresa Edu tem as regras de segurança que tem que seguir, as normas e tudo isso, e o corpo dela da segurança do trabalho. Esse corpo de segurança do trabalho pode ser, e isso agora mudou na NR4, né? Oficialmente, ele pode ser direto ou consultor, tá? Então, uma empresa pequenininha, pela legislação e pelo quadro dela, pelas exigências, pela composição do SESMIT, né, que é um serviço de segurança do trabalho, ela não precisa ter o profissional da segurança. Muitas vezes pelo... Mas o que acontece? Então, pode ser um consultor, por exemplo. Aí eu vou entrar na sua empresa. Eu tenho que seguir as regras. Você tem que me falar quais são as suas normas, as suas regras internas. Então, eu tenho que pegar o que o governo já me cobra e mais as suas determinações, eu tenho que cumprir isso. E nós dois somos responsáveis. Se acontecer algo, eu prestando serviço dentro da sua empresa, nós dois vamos responder. Você porque não me fiscalizou ou não me orientou direito. Eu porque em algum momento eu negligenciei. Entendeu? Legal. Independente do vínculo. Edu, agora uma questão. E se o colaborador, ele relutar? Ele disser, eu não quero usar o equipamento, isso não serve para mim. Enfim, ele rejeitar, posso usar essa palavra, né? Ele rejeitar em atender essas normas, em atender essas regras. O que o empresário precisa fazer, o que a empresa, né, pode fazer, deve fazer nessa situação? Excelente colocação, porque assim, muito se fala, né, das empresas não fazerem a parte dela, das empresas não darem os equipamentos, a gente ajuda muito as empresas nesse tipo de resultado também. Então, não adianta nada o empregador agora, tá mais sensível, entendeu, vai lá e compra os equipamentos, se promove. Agora, tem que treinar, né? Tem que treinar os funcionários, não é só dar equipamentos. As normas, elas exigem que você... A NR6 de equipamentos de proteção individual, ela exige que você ensine o funcionário a... assim, só para vocês terem uma ideia, até a revisão agora da NR6, antes de mudar a norma, nós tínhamos 8 exigências do empregador quanto ao EPI e 4 do funcionário. Metade. Mas tinha. Então, chega a ser engraçado, né? A primeira é assim, do funcionário. A linha A, item lá 3, a linha A, usar o equipamento. É óbvio, mas assim, ele tem que usar. Segunda, é responsabilidade do funcionário manter as perfeitas condições do EPI, em condições de uso. Se esse EPI perder as condições originais que ele foi fornecido, né? O óculos riscar, perder a segurança dele, a máscara rasgar, ele é obrigado a comunicar para pegar outro. Entre outras, tá? Então, e vamos falar do CLT. A norma, lembra? É uma lei. Se o funcionário não cumprir e não usar os equipamentos que foi a sua pergunta, ele toma advertência,
depois ele toma suspensão e ele é demitido por justa causa. E o empregador está coberto pela lei. Entendi. Até porque o empregador, ele precisa se preservar, porque no caso daquela pessoa sofrer um acidente ali, instantâneo, né? Isso. Ele se responsabiliza porque está dentro das dependências dele sobre os procedimentos e regras que ele deveria estar cumprindo, né? Perfeito, mas não quer dizer que automaticamente ele é o culpado, né? Porque, assim, se for provado... o que nós da segurança do trabalho, né, fazemos, mas os técnicos e engenheiros de segurança, existe a investigação do acidente, né? Então, toda vez que tem um acidente de trabalho, é investigado. E se investigar e conseguir provar que foi o trabalhador, né, assim, não basta que ele, de repente, vai estar inválido ou o que vai ter ocorrido com ele. A gente até se solidariza, mas se foi responsabilidade e negligência dele, ele tem que arcar com isso. Não é justo, né, o empregador pagar a conta por algo que... Mas aí, então, tem toda uma investigação de acidente para chegar, né, uma investigação interna. Quando acontece alguma coisa, também normalmente vem uma auditoria externa, né? Então, é feita toda uma auditoria para se chegar no porquê. Primeiro, mas é só para achar culpados? Claro que não. Quando a gente entende também o porquê, vão ser adotadas medidas para não acontecer com outras pessoas. De melhoria contínua, né? É a prevenção mesmo, né? Trabalhar para prevenir outros acidentes ou outras intercorrências, né? Trabalhar na prevenção é sempre mais barato, né, Cris? Sempre. Com certeza. E nessa linha ainda de prevenção, né? Você me fez lembrar da CIPAT, né? Que é a boa e velha semana de prevenção de acidentes. Ela ainda acontece? E ela é eficaz de verdade? Olha, Cris, excelente. Ela ainda acontece. Ela está repaginada, porque agora tem a CIPAT online e funciona, tá? Funciona. Eu participei ontem, no meio do expediente, às 14h, de uma grande empresa agrícola no Brasil. Eu participei de uma palestra, eu ministrei uma palestra na CIPAT online deles. Olha que legal. A CIPAT online do pessoal das unidades do Paraná, né? Mas uma empresa agrícola, estava na CIPAT, eles me ligaram, ali também foi de última hora, mas não, a gente quer que você fale um tema importante, tal, porque agora mudou a norma de espaços confinados, ele queria que a gente falasse sobre os equipamentos, e nós conseguimos aceitar, encaixar na agenda e fazer uma palestra, e foi super produtiva, porque a palestra foi como nós estamos fazendo aqui, né, ali no software, né, na plataforma de conversas. E aí eles levaram os equipamentos e tiraram dúvidas e tal. Então a CIPAT, ela, ou presencial, ou agora com essa modalidade online, ela não perdeu, pelo contrário, ela está ganhando força. A plataforma digital está nos ajudando bastante a chegar ainda para mais pessoas, né? E a CIPAT, ela é muito importante, porque, claro, eu digo assim, né? A CIPAT, ela tem que ser o ano todo, né? No sentido de que a conscientização, ela tem que... Mas a CIPAT... Muita gente critica, mas é só uma semana, mas não é uma semana que marca muito. E essa lembrança, ela é carregada para o próximo ano. Sim. Edu, deixa eu aproveitar e trazer alguns comentários aqui do pessoal que está nos assistindo em casa, Edu. Olha, nós temos aqui o Christian dizendo o seguinte, que a integração, né, a conscientização do colaborador com relação à segurança, saúde e segurança no trabalho, deve começar antes do colaborador iniciar na empresa. Ou seja, lá na integração, né, os combinados, os procedimentos, o que pode, o que não pode, os cuidados essenciais. Quer dizer, isso já precisa ser passado claramente, né, orientado com muito no detalhe, para que a pessoa entenda o que fazer e como fazer, para que ela entenda que a empresa valoriza isso, né? Então, ela também vai olhar isso com outros olhos no seu dia a dia, e aí tudo tende a fluir melhor quando realmente o funcionário, antes de iniciar o trabalho, já recebe todas essas informações, né? Rô, posso fazer uma adenda no que o Christian falou? Sim. Tá, não, bacana. Ele falou, perfeito. Quando você já consegue fazer essa integração e já preparar o funcionário, né, os riscos ali vão diminuindo bastante. E existe um outro recurso muito bacana da nossa área que chama DDS.
O DDS é o diálogo diário de segurança. E ele é muito respeitado, eu fico muito feliz, assim, porque as empresas, né, todas as que têm um índice bom de segurança do trabalho, elas não negligenciam essa ação. É aquela coisa do, sabe, os hábitos atômicos, os mini hábitos que a gente conversa. Então, assim, ele é muito importante. É o tal da água mole em pedra dura. Cara, mas os caras já sabem, já fizeram uma integração inicial. Todos os dias separa um diálogo diário de segurança de um tema, minutos, 5 minutos, um tema, uma direção, e isso faz. Isso é uma, vamos dizer assim, ó, você está revivendo a integração todo dia, complementando o que o Christian falou. E mantendo foco, né, nos pontos que são realmente importantes ali. Não deixando a equipe, né, sair do. Se perder. Perfeito. Que legal. O Carlos, muito bom. Participando aqui com a gente, Carlos Bueno, ele diz duas coisas interessantes. Ele fala assim: o custo de prevenir sempre será muito menor do que o custo de refazer. Perfeito. E capacidade, habilidade e atitude. Carlos, perfeito sua colocação, né? E Alexandre Elias Xavier está te dando boa noite. Meu irmão, boa noite. Estou mandando um grande abraço aqui, Edu. Querido. É o parceirão. Edu, nós temos EPIs e EPCs. Isso. Né? Qual que é a diferença? Excelente. É o seguinte, existe uma hierarquia, existem algumas hierarquias na segurança do trabalho, né? Como em outras áreas também, né? Você tem hierarquias. Então, por exemplo, existem hierarquias de normas. Só para voltar um pouquinho naquele tópico das normas, as normas são assim, existem as normas gerais, né? Aquelas normas que se aplicam para todas as empresas. Aí existem as normas especiais que falam de assuntos mais pontuais, como os EPIs, normas especiais. E existem as normas setoriais, que é a norma da construção civil, é a norma da indústria da mineração, entendeu? É a norma do pessoal offshore. Então, as normas, elas têm essa questão de ter essa hierarquia, né? E nos EPIs não é diferente. Na NR6, a gente aprende o seguinte, que vocês sabiam que o EPI deveria ser o último recurso a ser fornecido para um funcionário? Como assim? Por conta dessa hierarquia. O que é o correto, Rô? Você primeiro, numa empresa, você aplicar engenharia, né? Então, você aplicar engenharia para, por exemplo, se você tem uma máquina muito ruidosa, então você já não tem que sair dando EPI para a pessoa. Você tem que então, trabalhar na causa. Vai lá fazer uma proteção na máquina, uma mudança na máquina. Isso aí, chama o pessoal, fala, pessoal, uma melhoria. Fizemos a medição aqui. O que pode ser é 85 decibéis, né? Beleza. Aí tá em 100, né? E aí o nosso nível de ação é 80, quem sabe de auditiva. Então a gente tem que reduzir 20. Não dá para reduzir isso mexendo na máquina, trocando uma peça, enfim. Então a engenharia sempre é o primeiro nível. Quando você não consegue controlar o risco no nível de engenharia, você entra com o EPC, que é uma proteção coletiva. Aí, quando o EPC não é suficiente, aí você entra com o EPI, né? Ou em alguns casos, né? Claro, em alguns casos você tem os EPIs, mas é necessário também um EPC. Então você tem, por exemplo, quando você tem uma sinalização, vou citar um caso para vocês. É errado, a gente que anda na rua, né? Então, se você andar na rua, vocês veem como uma coisa se atualizou. Você anda na rua, você vê um bueiro, tá? Vamos imaginar lá um esgoto, um bueiro. Aí você vê os cones e você vê aquela fita zebrada, né? Aí você fala assim, mas tá certo, tá sinalizado. No passado, até as pessoas não tinham muito esse entendimento. Hoje, né, as coisas avançaram tanto, não tá certo. Porque você sinalizou, mas você não colocou uma barreira, a pessoa pode cair do mesmo jeito. E se ela passar da fita zebrada, da faixa? Visual. Se ela for deficiente visual, ela não viu o cone. Então, hoje, por exemplo, você tem o quê? Aí você tem barreiras, né? Que você pode realmente fazer um cercado, e aí um deficiente visual, ou uma pessoa realmente que, né, tava distraída no telefone, que é a coisa mais comum, que se alguém tá passando ali, e você, opa, tem uma barreira. Então nós avançamos nisso. Então, legal. Sinalização é uma coisa. Aí, por exemplo, isso é uma proteção o quê? Coletiva.
Que legal, muito bom. O Edu, e dentro das empresas, você comentou que segurança é um assunto que sempre vem top-down, né? De Isso. cima, de alta direção para os demais níveis. O papel da liderança é importante? É crucial, Rô. É crucial no sentido de exemplo, né? Porque assim como os líderes, em vários aspectos que a gente estuda, a gente sabe que os líderes, bom, liderança é diferente de gerente, né? E então o líder, o que que é? Realmente o líder, ele tem que ser mesmo, ele tem que ser, né? Vamos começar. Ele não pode parecer. Ele tem que ser, ele tem que estar à frente, ele tem que ser exemplo. E na segurança não é diferente. Então o líder, ele tem que trazer os seus liderados para cumprir as normas de segurança. Ele não pode jogar contra, ele não pode, né, fazer brincadeira de um assunto tão sério. Então ele realmente tem que estar. Ele é o elo de ligação entre os seus liderados e entre quem lidera ele, a sua gerência, a sua alta direção, enfim. Então o papel dele é fundamental. Ele é o catalisador. Se esse líder não estiver bem preparado, ele pode colocar uma política de segurança do trabalho abaixo. Perfeito. Edu, e o líder precisa dar o exemplo, né? Liderar, Exato. aliás, liderar, Dar exemplo. liderar já é pelo exemplo. Então, quem deve usar o equipamento corretamente, cuidar, né, diariamente, manter essa cultura, sem dúvida, o líder, né, em primeiro lugar, e aí ele está contribuindo para que todos façam. E um outro detalhe também muito importante, Edu, hoje a gente tem falado muito sobre essa questão de cultura, sobre essa questão de conscientização, da comunicação positiva dentro da empresa e não da comunicação tóxica, né? Da liderança tóxica. Ou violenta, né? Isso. Isso, a comunicação não violenta. Então, no passado, a gente tinha muito aquela questão de pressão, né? Então, use, porque se você não usar, você vai ser mandado embora, você vai ser demitido, você vai levar advertência. Era uma linguagem comum que era um meio do líder forçar o indivíduo, né, a fazer uso do equipamento ou fazer outras coisas. Hoje nós temos a questão do engajamento. Então, o líder, ele precisa ser além de dar o exemplo, na sua comunicação, ele precisa ser um motivador, né, para que o colaborador se conscientize, dê valor e assuma isso naturalmente como um hábito, né, o uso do equipamento de segurança. É por aí, não é? É esse caminho, Rô. Hoje aconteceu um caso, como aconteceu em algumas outras empresas que eu passei recentemente. Vou citar um caso que é da minha área, mas é preciso entenderem como que a coisa é séria, assim. Esse equipamento, por exemplo, é um equipamento que ele não é uma simples botina, né? A botina também precisa de um treinamento, ela precisa ser específica para o risco, é uma outra questão, mas assim, se eu entregar hoje uma botina para vocês, vocês forem entrar numa visita aqui na siderúrgica comigo, vocês vão calçar a botina, eu já escolhi a botina, vamos dizer assim, correta, às vezes ela vai ter uma biqueira, enfim, vocês vão calçar a botina e vão entrar, né? Beleza. Agora, se eu der um equipamento desses para vocês, vocês vão saber o que fazer. E com o funcionário é o mesmo. E assim, existem algumas empresas, eu não vou falar que são concorrentes, mas existem empresas, que eu vou citar esse exemplo, mas elas fazem isso de forma geral. E as empresas não podem mais cair nessa. Eles preferem subestimar ou preferem colocar barreiras do que ensinar, entende, Rô? Porque é isso que você está falando. Precisa ensinar os colaboradores. Né? Primeiro, conscientizar, né? E fazer ele assimilar. Fazer isso na integração é importante, fazer o DDS é importante, o líder dar o exemplo é importante, colocar as placas indicativas na empresa para ficar reforçando visualmente as normas, as regras, os bons cuidados é importante, né? Eu achei muito legal esses dias, Edu. Eu visitei uma empresa e aí na sala de recepção, né, uma TV enorme, um painel enorme. E durante 5 minutos que eu fiquei ali aguardando a pessoa vir me receber, eles passando as normas de segurança e um vídeo dizendo: aqui nós cuidamos de você, aqui nós cuidamos um do outro. Então, você já recebeu o seu protetor auditivo? Verifique se você está colocando da forma certa, né? E aí eu observei, nossa, muito legal. E é uma integração divertida, né? Isso também é legal, porque não é mais punitivo, não é porque é obrigatório, não é porque é legal, é porque faz bem para você, porque faz bem para todos que estão ali, porque é mais produtivo, porque a gente vai gastar menos energia e menos dinheiro, né? É inteligente.
ter essas boas práticas, né? Verdade. São ganhos, são muitos ganhos, né? E as pessoas precisam começar a enxergar esses ganhos. As empresas, ainda bem, já estão começando, como a Cris falou bem, a não enxergar mais como custo, a enxergar como ganhos, né? Ganhos de produtividade, ganhos de realmente de recursos financeiros, né? Vantagem competitiva. E as pessoas também, nós como visitantes de uma empresa, né? Ou as pessoas mesmo que não estejam habituadas, entender que, nossa, vou ter que colocar um capacete para... Cara, coloca o capacete, gasta, você tem que dar né, você tem que voltar com a sua cabeça preservada. Deus livre, cai um objeto, alguma coisa, e você, né, perde a vida. Ou então mudar mesmo essa conscientização. E você vê, Rô, como que o papel da empresa, através dos veículos de comunicação e da cultura dela é importante, porque você teve essa percepção na recepção. Você teve, você está trazendo essa percepção, e se você teve, é porque a empresa ela já passa isso desde a entrada dela. Olha que coisa linda. Pode ser assim sempre. E um outro exemplo muito interessante. Outro dia eu fui visitar uma empresa, fui desenvolver um treinamento, né, nessa empresa, e para desenvolver o treinamento eu fui conhecer as instalações, conhecer o negócio, né, para poder estar mais inteirada e contribuir melhor com o time de líderes que eu estava desenvolvendo. E eu estava com o gerente de produção me acompanhando, gerente industrial. Quando nós descemos, e eu fui colocar o pé no pátio da empresa, Edu, o funcionário da primeira máquina levantou a mão e falou, oi, né? Me pediu para parar. Eu olhei, parei. Daí ele falou, por favor, a senhora precisa pôr o protetor e o óculos de segurança para adentrar nessa área. Né? Eu olhei para o gerente, ele falou, ai, me perdoe. Ele já estava com o dele, olha que interessante. Ele já estava, porque já está na cultura deles, então ele automaticamente já colocou, mas ele não tinha percebido que eu não tinha, estava sem os meus, né? Sim. E o mas operador... o funcionário, o operador... Então, olha que legal essa questão de atitude de liderança, né? De conscientização, né? E ali o liderado estava até fazendo uma correção do líder, porque era o líder que estava me acompanhando. Exato. Então, eu achei linda essa passagem, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, puxa, que legal essa empresa, né? Que nível avançado de consciência eles estão, e que bonito, né? Que bom que eu estou aqui também e vou poder compartilhar isso com eles. Mas foi muito interessante e vem disso, né? E aí eu quero engatar só, a Cris está querendo fazer alguma pergunta, mas tem um ponto muito interessante do Edu, viu, Cris? Você sabia que esse menino, ele lê pra caramba, ele motiva todo o time, né? Ele tem uma linguagem extremamente positiva para dar os treinamentos. É uma delícia fazer treinamento com o Edu, viu? Então, eu tenho você, Eduardo, como um exemplo. Obrigado, Na área de segurança, porque eu entendo que você faz esse trabalho de uma forma tão especial, tão diferenciada, e não é à toa que por onde você passa, você vai conquistando fãs aí nas empresas, viu? Sim, então, parabéns para você, veio fazer formação com a gente, né, em desenvolvimento humano, em práticas do coaching, exatamente para se preparar ainda mais, para orientar, para treinar de uma forma positiva todas as pessoas aí que cruzam o seu caminho na área de segurança, né? Obrigado mesmo. Só fazer um adendo nisso que você falou. Você lembra quando eu fui fazer a formação, né? Assim, todo mundo, você vai atuar como coach, você vai, né, fazer atendimentos. Eu brinquei até, você deve lembrar disso. Falei, eu já faço atendimento todos os dias, né? Mas os meus atendimentos não são pagos, né? Então, assim, eu fui mesmo aprender essas ferramentas justamente para passar para eles. E eu acho que o ponto principal, Rô, que você está falando, assim, eu concordo, é você enxergar o outro como um igual, sabe? É uma pessoa, eu me coloco, não é discurso, não. É a empatia mesmo, né? É você se colocar no lugar do outro. E os funcionários sentem isso, porque energia, vibração se sente, não é você falar. É o interesse genuíno por ajudar o ser humano, né? Ajudar o próximo. Isso, né? Por isso que eu te falei, quando eu entrei na área, eu não sabia muito, né? Aquela coisa de desconhecido. Mas depois que eu assumi mesmo. Então, hoje a gente cuida, né? Você ter uma ideia, aqui atrás dessa camiseta está escrito assim: detectar gases para salvar vidas. Você comentou no começo. Não é brincadeira, não é clichê, não é frase de marketing.
é real. E a realidade ela tem que ser mesmo trabalhada dessa forma, porque aí ela perdura, né, Rô? Ela vai adiante. Sim. Manda aí, O que eu Cris. queria colocar aquela hora, antes da gente começar para o final, é que a gente falou muito aqui da questão da empresa, né? A gente começou a falar no começo também que seria interessante nos condomínios e tal, mas eu acho que é mais que isso. No comércio isso é importante. Então, quando você falou do Cone, que não está sinalizado, isso também faz parte da prefeitura. E me fez me lembrar que tem 2 semanas eu fiz um escarcéu aqui na cidade, porque uma das avenidas principais está sendo reformada e está sendo passada a fiação por baixo. Então, as calçadas estão quebradas para eles passarem aqueles conduítes gigantes, aquilo está para fora. E a consequência disso é que todas as calçadas estão quebradas. E eles começaram a refazer as curvas das calçadas, mas o que aconteceu? A saída do acesso do cadeirante desapareceu. Então, tem acesso na rampa, vem a sinalização para o deficiente visual e a rampa para o cadeirante no final da calçada. Quando chega ali exatamente, o que acontece? Ele enxerga a barreira da calçada. Aí eu tirei foto, mandei para a prefeitura, falei com um vereador que eu conheço, recebi ligação do vereador, enfim, eu fiz um escarcéu danado. Por quê? Porque estamos falando de PCD, né? E dentro das empresas não é diferente. Então, tudo isso que a gente está falando é para a prefeitura, é para a população, é para o comércio, dentro dos condomínios, enfim, é onde a gente vive, é onde nós estamos. Estou certa nisso? Fora o escândalo que eu fiz na prefeitura. Não, tá sim. E existem muitas ações de segurança do trabalho contra órgãos públicos, que realmente deveriam dar o exemplo e não dão. Né? Ao mesmo tempo que eu conheço profissionais excelentes, engenheiros e técnicos no poder público, em alguns hospitais da Prefeitura de São Paulo, que eu conheço, ou de outras, né? A minha esposa, né, engenheira, ela foi engenheira de um hospital de São Paulo. Então, assim, tem muitos profissionais bons, mas a prefeitura em si, o sistema não ajuda realmente. E eu vou te dizer mais, outro dia eu estava em Minas e eu passei também por uma calçada e o pessoal, numa obra, estão fazendo um prédio bacana lá no interior de Minas, e aí eles sinalizaram e interditaram toda a calçada. E eu que passasse pela rua, errado, as pessoas não sabem os seus direitos. A empresa, ela tem que criar um caminho, então, lateral, substituto, sinalizado se ela tomou toda a calçada por causa da obra, né? Pode cair alguma coisa, até aí ela fez certo. Mas depois ela tem que criar o passeio, ela tem que criar a parte. E ali eles deixaram assim, você que atravesse para o outro lado e dê a volta, entendeu? Errado, não pode. Muito legal. Edu, tem aqui uma pergunta que diz o seguinte: qual é a sua opinião a respeito da mudança que houve agora no governo, que distinguir o Ministério do Trabalho e Emprego e deixar essa pasta para a área da economia? Você acha que isso vai ter algum impacto? Quer dizer, a área de segurança vai sofrer mais ou menos com isso? O que você pensa? Vai dar mais foco ou menos foco? Excelente pergunta. E assim, eu te digo já porque assim, isso não foi agora, né? Quando o governo entrou, ele já fez essa mudança. Então, aí o Ministério do Trabalho passou a ser uma pasta da economia e passou a ter a Secretaria do Trabalho. Sinceramente, nós receamos no começo, tá? Nós, todos os profissionais da segurança, achamos que ficaria né? Que teria uma coisa realmente... Ia perder força, ter menos visibilidade. Total, porque você sai de um ministério para uma secretaria, entende? Você tem muda, né? Aí, assim, independente de governo, né? Mas já que a gente está falando... Então, assim, o que foi mostrado depois disso é que, ainda bem, essa nomenclatura não mudou nada, foi uma reorganização e positiva. Por quê? Vamos lá. A segurança do trabalho, nós falamos que impacta diretamente aonde? Na economia, né, de recursos, no financeiro da empresa diretamente, na economia, no financeiro, né, do nosso sistema de seguridade, o INSS, e no Brasil, né, nos nossos recursos. Então, foi uma decisão acertada, que honestamente eu também fiquei receoso
no começo, Isso. mas o que foi mostrado depois, e um pouquinho eu já falei aqui, nunca antes as normas foram mudadas tão rápido, foram colocadas em pauta. Então, na verdade, aí foi eu receava. Mas o que aconteceu na prática até o momento? A gente não sabe o que vai ser depois, com talvez uma troca de governo. Até o momento, aconteceu que o ministério, que a gente achou que perderia força, ele ganhou agilidade com a secretaria. Olha, Entende? que legal. Então, ao invés de ficar um ministério que estava lá, vamos dizer assim, como ministério no seu trono, Engessado. exatamente, ele foi para uma secretaria. Então, respondendo a pergunta de quem fez, que foi muito Do positiva, Carlos. eu não tenho mais esse receio, Carlos, porque o que foi mostrado nos últimos 3, 4 anos foi um caminho completamente. O que a gente agora deseja, que independente de quem esteja lá, continue nesse caminho, continue Essa agilidade dando nas essa atenção, mudanças. essa agilidade, isso, fazendo a coisa acontecer para esse setor tão importante. Porque quando um país ele cuida da saúde das suas pessoas, né, da segurança, ele é um país mais próspero, sem dúvida nenhuma. Que legal, muito bom. Cris? Já temos 1h05, sabia? Já, né? Que coisa louca, assim. Aqui o tempo passa e a gente nem vê, ó. O papo é tão bom, tão maravilhoso, né? Muito legal. Tem mais perguntas, Rô? Tem mais perguntas? Para vir mais vezes, falar mais coisas, porque já passou tanta coisa na minha cabeça, eu tinha tantas outras perguntas para fazer para ele que não deu tempo de fazer, que não valeu. Eu quero mais. Não, vamos que sim. bom. Se Deus quiser, a gente volta em breve, fala de algumas coisas mais específicas, né? Vão ter outras mudanças, então a gente pode aproveitar alguns eventos futuros, né? Sim. A implantação de algumas normas, ou o próprio e-social que já é uma realidade, mas ainda vai se implementar ainda mais, então a gente pode depois prosseguir. Agora, o nosso desejo é que as pessoas enxerguem a segurança do trabalho como um tema, como a gente tratou ele aqui, como um tema leve, um tema saudável, um tema necessário, mas que seja, né, que não seja encarado como um custo e nem como um empecilho. A segurança e saúde do trabalho não é um empecilho para o crescimento econômico, pelo contrário, ele não é um custo, né? Porque muitas vezes a pessoa fica, o empresário fica, eu compro uma máquina ou eu compro equipamentos, né? Eu invisto em tecnologia para que me dê mais produção, ele vai ter que achar uma forma de fazer as duas coisas. Elas não podem andar separadas, isoladamente, né? Isoladamente, não tem como. Perfeito, perfeito. Que bom. Olha, fiquei muito feliz de conversar com você. Percebo de uma forma muito positiva essas evoluções, né, que estamos vivendo aí na segurança do trabalho, tanto no âmbito aí do governo, melhorando, atualizando as normas que estavam desatualizadas, né, contextualizando melhor diante aí das mudanças, da evolução do mercado. Fico feliz também em perceber que o governo está cobrando sim, então a empresa precisa ficar mais atenta, porque agora com o e-social está tudo online, né? Então os indicadores serão mensurados aí pelo governo, então é importante que as empresas estejam atentas e que cumpram aquilo que precisam cumprir. Não é à toa que a norma existe, né? A norma de segurança não existe por acaso, é exatamente para preservar a vida, para cuidar do ser humano. Então é muito importante e precisa ser respeitada, né? Realmente, dentro aí do quanto cada empresa pode, do como precisa fazer, né? E eu acho muito legal essa ideia de fazer tudo isso de forma motivadora, de forma positiva, de uma forma realmente consciente, que valorize, né, o colaborador, que valorize o líder, que valorize o empresário. Que bonito isso, né? Que legal, gostei muito. Fiquei muito feliz de ouvir você hoje sobre segurança no trabalho, Edu. Obrigado. Foi excelente. Edu, super obrigada. De novo, gratidão. A gente sabe o quanto que colocar esse tempinho na sua agenda foi um privilégio, de verdade. Agradecemos muito. E o espaço aqui do IDC super aberto para te receber sempre, nos treinamentos que a gente faz presencial juntos. Né? Vamos fazer tudo de novo, porque foi tão bom. Vamos sim. Não, e a Rô está sempre me convidando e eu prometo que eu vou também presencialmente, a gente vai conseguir agora, né, que já está podendo fazer isso, a gente vai conseguir se rever e fazer alguma dinâmica, alguma turma aí das formações. Eu vou estar em São Paulo e a gente vai passar um final de semana maravilhoso juntos de novo, né, como a gente já fez aí
em outras ocasiões. Eu prometo isso também. Eu já cumpri a parte do online, agora eu fico devendo, mas é um compromisso meu, Edu. presencial. Edu, a empresa que quiser te contratar, quiser falar com você para entender mais sobre segurança, sobre essa consultoria, esse apoio maravilhoso que você dá, aqui os nossos clientes, os clientes que nós atendemos no IDC também, a gente pode te indicar, você tem um telefone aqui no seu contato, podemos usar esse telefone. Por favor. As empresas que quiserem comprar equipamentos também podem te contatar. Como a gente faz? Isso, eu fiz questão de deixar o telefone, porque assim, esse é o meu telefone mesmo, né, pessoal, eu uso ele e estou acessível, porque assim, segurança do trabalho, ela é 24 horas, 7 dias por semana, a gente realmente tem que estar muito antenado, né, para não deixar ali se perder nada. Então, mas podem me contatar, esse é meu telefone mesmo, é só mandar lá uma mensagem, me ligar, é aquilo que a gente fala, se nós não pudermos ajudar, nunca nós vamos atrapalhar, a gente sempre vai dar um caminho, eu aprendi isso com um professor meu, o Jair, no curso de segurança do trabalho, achei muito bacana. Todos ansiosos no curso de segurança ali, quando eu fiz minha formação, ele falou, gente, calma, vocês, e eu sempre trago isso para a vida, né? Vocês não têm que se preocupar em decorar as normas, em saber todas as normas. Pra você ter uma ideia, quando eu estava no curso tinha 30 normas, já tem 37. Ele falou, não, vocês não têm que decorar as normas. Vocês não precisam saber tudo. Agora, se vocês não souberem quem procurar, aí vocês choram. Então, isso é muito legal, Rô. Né? Nós não sabemos tudo. Quando eu preciso, eu ligo para você. Quando eu preciso, eu ligo para a Cris. Quando eu preciso, eu ligo para alguém que, né, que sabe. Então, da mesma forma, eu tenho que ser um facilitador. Então, podem me ligar assim, podem me procurar assim nesse meu telefone. Existe o meu Instagram, né? É eduelias.sst, Saúde e Segurança no Trabalho. Então pode me achar no Instagram também e tem um canal do YouTube. Depois eu mando, acho que o link do canal é mais fácil, que aí vocês colocam na descrição do vídeo, tá bom? Mas se procurar Eduardo Elias Segurança do Trabalho, vai encontrar também no YouTube. E eu estou agora colocando mais vídeos, realmente não só voltado para equipamentos, para procedimentos, mas para engajar mais as pessoas nessa proposta nossa. Que legal, muito bom. E eu vou confessar aqui que nós, né, Cris, aqui do IDC, claro que nós somos especialistas em algumas áreas, mas não em segurança do trabalho. Então, todas as vezes que a gente tem uma demanda aqui, que a gente precisa de algo, adivinha quem a gente pede socorro? Temos essa questão, como a gente resolve, o que a gente faz, Sim, o que é verdade. indica, né? Então, assim, muito obrigada, viu, Edu? Obrigada por esse apoio que você tem dado aqui a nós, a nossa equipe, né? Aos atendimentos aí que você tem feito continuamente, né? Aos cafés que a gente toma de vez em quando, você está passando aqui por São Paulo, mas muito obrigada, viu? Isso, sem dúvida, a gente agradece de coração, tá? Ó, o pessoal aqui está agradecendo, tá? A Solange está acompanhando, dizendo que foi ótimo o papo, que foi extremamente esclarecedor. O Carlos está te agradecendo, dizendo que você argumentou super bem, ele está muito feliz aqui com a resposta que você deu, tá bem? O Christian dizendo, olha, estamos junto, né? Muito legal. Ok. Acho que a gente já está com o tempo estourado. Posso fazer só uma consideração final, assim? Por favor. Como em tantas outras áreas, a segurança do trabalho ela é uma oportunidade. Tá? Então eu quero assim, se a gente conseguiu aqui, né, trazer de forma leve, como a gente falou, e também deixar um recado final de que a segurança do trabalho é uma oportunidade de negócios. Ela é uma oportunidade para as empresas, como a gente falou, investirem e pagarem menos para o governo, porque estão investindo mais em segurança, cuidando das suas pessoas. O governo, como eu falei, ele está comparando a sua empresa com os seus concorrentes, agora, através dessas alíquotas, desses fatores. O que isso significa? Que se você tem um negócio e os seus concorrentes, por exemplo, se os seus concorrentes estão cuidando de segurança do trabalho e eles estão pagando uma alíquota de 0,5 a 1, e você tem o mesmo ramo de atividade deles e está pagando uma alíquota de 1,5, 2, você está perdendo competitividade, porque eles já se tocaram que vale a pena investir. Então eu estou deixando um recado final que segurança do trabalho ele é um ótimo negócio, não no sentido pejorativo. Ele é um ótimo negócio para as pessoas que estão lá, que estão na sua empresa. Ele é um ótimo negócio para você como empreendedor e empresário. E ele é um ótimo negócio para os profissionais da segurança do trabalho. Nós que estamos como técnicos, engenheiros
e consultores que são tantas mudanças, e digo mais, RH, contadores, nós todos estão com uma oportunidade única de fazer muitos negócios por conta do ambiente de segurança do trabalho. Então, ao invés de reclamar, ao invés de pedir mais, participem, se engajem e, por exemplo, essa questão que a gente comentou, as normas, elas são feitas por comissões tripartites, a NR15, que trata dos agentes tóxicos, os agentes químicos, aqueles produtos perigosos que as pessoas podem inalar, né, os produtos que têm os limites, ela está em consulta pública. A consulta pública, como o nome diz, ela é pública. Então, que as pessoas mudem um pouco a mentalidade de reclamar do que não entendem e começar a participar ativamente. E o meu convite fica porque a segurança do trabalho é um ótimo negócio. Legal, muito bom. Obrigada, Cris, mais uma vez por esse... Pessoal, obrigada, Edu, muito legal. Acionem lá os sininhos, deem like, assista todos os nossos lives, a gente só tem que agradecer. Muito obrigada e até quarta-feira de novo, Rosina. Edu, quarta-feira, às 8 horas, estaremos aqui mais uma vez com um novo tema relevante para realmente contribuir com você. Dê um like, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, né, Cris? E será um prazer estar com todas as quartas-feiras. Grande beijo. Obrigado. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Obrigado. Tchau.